Precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM. Quem acompanha de perto as pesquisas que apontam as maiores questões da sociedade brasileira sabe que o primeiro lugar do ranking andou mudando. Antes ele era ocupado pela saúde, a grande preocupação era a saúde pública, né? A rede de apoio às questões da saúde. E de um tempo para cá ele mudou para as questões de segurança. Hoje o que mais aflige o Brasil é a questão da segurança pública. Nós estamos a menos de um ano de uma eleição em que esse tema da segurança pública certamente vai dominar todas as conversas. E hoje a gente resolveu falar sobre um aspecto da questão da segurança pública que é, na verdade, a gênese do maior problema, o crime organizado. De onde vem o crime organizado? Quem não precisa ser um grande pesquisador para saber, vem de dentro das cadeias, da forma como o sistema prisional trata as pessoas que cometeram crimes e de que maneira as cadeias acabaram sendo o berço, né, o nascedouro do crime organizado que hoje domina boa parte do país, né, inclusive na política, que a gente mencionou agora há pouco. Na verdade, é um tema, né, o tema do sistema prisional, que se dependesse da maior parte da sociedade, ele seria absolutamente desprezado, ignorado, enterrado, jogado para baixo do tapete, né? Ninguém fala disso, fala muito pouco disso, a imprensa dá pouca atenção. É realmente uma questão quase que incompreensível, né? Quer dizer, como é que a raiz do nosso maior problema não é tratada com a devida atenção pela própria sociedade. Bom, a nossa convidada de hoje trabalha justamente onde esse assunto fica invisível, né? Onde esse assunto da segurança pública tem a maior invisibilidade no quadro social, que é exatamente atrás dos muros do sistema prisional, onde, como eu disse, a gente insiste em não enxergar aquilo que realmente precisa ser tratado, precisa ser olhado. Solange Senese é a cofundadora e diretora executiva de uma entidade muito interessante chamada Instituto Ação pela Paz, que é uma organização que apoia o poder público e a sociedade civil na construção de caminhos reais para que se reduza a reincidência criminal. Ou seja, é uma entidade fundada há exatamente 10 anos, acabou de completar 10 anos, para cuidar do egresso do sistema prisional, das pessoas que cumprem as suas penas e voltam para buscar reinserção na sociedade, né? E geralmente sai da cadeia sem nada, sem absolutamente nada, muitas vezes sem um lugar para ir, sem nenhum dinheiro, sem nenhuma condição, sem emprego, etc. É aí que essa entidade, dirigida pela nossa convidada de hoje, a Solange Senese, atua. Ela é economista, especialista em sociopsicologia e foi uma das pessoas que ajudaram a estruturar no Brasil modelos de ressocialização que fogem, né, daquela coisa do punitivismo automático, né, e apostam numa coisa que é bem simples, mas absolutamente transformadora: entender, ouvir e investir na pessoa que está privada de liberdade. Esse é o único caminho, é o único jeito. E como ela mesma diz, isso não tem nada a ver com passar a mão na cabeça de bandido. Na verdade é o oposto, é tentar de verdade ressocializar essas pessoas. Bom, numa época em que falar de crime costuma virar slogan ou até disputa política ou brigas polarizadas, a Solange tem um olhar técnico, mas ao mesmo tempo muito humano e profundamente comprometido com um futuro possível para o Brasil, né? Do qual às vezes a gente é convidado a duvidar, né? Principalmente quando abre os jornais todo dia de manhã. Bom, hoje a gente conversa então com a Solange Senese para entender por que nenhuma discussão séria sobre segurança pública pode ignorar quem está e quem sai das nossas prisões. É um assunto muito importante que a gente vai procurar aqui hoje entender melhor, né? De uma pessoa que podia estar fazendo outras coisas, largou um emprego sólido numa empresa grande para ir trabalhar nas cadeias. Realmente uma figura que merece não só a nossa atenção, mas os nossos cumprimentos, né? Merece ser realmente celebrada. Com a gente hoje aqui no Trip FM, Solange Senese. Solange, bom, o maior prazer te conhecer melhor, né? A gente se conheceu recentemente aí pessoalmente, mas agora a gente vai ter essa chance esse privilégio para mim de conhecer melhor a sua trajetória, a sua história e principalmente essa sua
esse seu sacerdócio, né? Você milita numa área que é basicamente ignorada pela sociedade, né? O sistema prisional e os egressos, né? As pessoas que saem da cadeia. Esse é um campo que a sociedade faz o que pode e o que não pode para ignorar, para não ver, para não enxergar e, se possível, para eliminar, né? Então vamos falar de um campo que é fundamental, ao qual você vem dedicando a sua vida quase que inteira, né? Eu queria começar daí, Solange, que você me contasse um pouco como é que é a tua história mesmo, né? De onde você vem. Eu sei que você, salvo engano, aqui no pequeno estudo que eu fiz aqui da sua biografia, acho que o seu pai já trabalhava no sistema prisional, né? Quer dizer, você vem aí do berço, aí a tua vocação. Me conta um pouquinho onde você nasceu, como é que era o seu pai, sua mãe. Me conta aí a pequena Solangezinha vindo ao mundo. Legal. Obrigada, viu, Paulo? Uma alegria estar aqui com você, ouvir, né, ter contato com essa audiência de você. Eu acho que vai ser bem bacana para mim também, uma experiência nova. E, bom, meu pai trabalhou no sistema prisional mesmo. E ele trabalhou antes até no que era a Secretaria da Justiça antigamente. E ele trabalhava na qualificação das pessoas. Ele ensinava uma profissão que nem existe mais hoje, que era de tipógrafo. Ele era um mestre de ofício dentro do sistema prisional. E naquela época, olha só, a imprensa oficial, ela era dentro do Carandiru, só para você ter uma visão, como se fosse um embrião dela. E nessa ocasião, meu pai trabalhava lá dentro dessa organização e fim de semana, presídio não era um lugar assim tão perigoso. Como não era perigoso andar na sociedade aqui fora também, a gente só tinha medo do homem do saco e a loira do banheiro. A gente só tinha medo dessas duas coisas antigamente. E naquela época, no fim de semana, para meu pai ficar com a gente mais tempo, ele levava eu e meus irmãos no Carandiru. Então a gente tinha a chance de frequentar. E no fim de semana, o que eu fazia? Isso é tipo criança mesmo, de 5, 6 anos. A gente ficava brincando com o filho dos presos. Só que eu não tinha nem muita noção de que aquele era filho dos presos, né? Eu estava indo brincar com meu pai, ali onde ele estava trabalhando, para ele ficar conosco. E aí, essa convivência, assim, eu sempre tive um certo desconforto na hora de ir embora. Porque na hora de a família ir embora, as esposas, elas saíam, às vezes, puxando o filho pelo braço, meio tristes, entrava todo mundo animado e saía todo mundo triste. E eu ficava ali querendo brincar mais, né? Eu sempre fui muito de brincar, e eu queria continuar com aquilo, e eu via aquela coisa, depois eu fui entendendo. E aí sempre ficou na minha cabeça de fazer alguma coisa ali, mas não era nem muito consciente. Como eu sou da Zona Norte, nasci na Zona Norte, eu morava ali perto do Carandiru, então eu trabalhei no Banespa há muitos anos, então meus clientes também eram as pessoas que trabalhavam no Carandiru. Eu tinha uma relação muito próxima disso. Quando teve o massacre do Carandiru, aquilo para mim era uma coisa assim dura, né? Porque estava ali tão próximo de mim e ninguém podia fazer nada. Não era só, todo mundo estava sofrendo ali. Os vizinhos estavam com medo, as pessoas que estavam fugindo ali, que tinha gente que saía realmente até pelo esgoto, é verdade mesmo. E a gente não podia fazer nada. Os policiais penais, que antigamente os agentes penitenciários também estavam sofrendo. E eram meus clientes no Banespa, porque eu trabalhava no Banespa ali perto na Cantareira. Então, essa proximidade nunca me distanciou de um assunto que fazia sentido, e eu tenho uma relação muito positiva com o sistema prisional. Então, eu sempre gostei de frequentar presídio. Então, eu conseguia fazer isso, porque como eu trabalhava no Banespa, eu ia fazer o quê? Ia fazer seguro para os presos lá dentro, para os agentes penitenciários, eles eram meus correntistas. Então, a minha relação era de proximidade. Só que eu não queria entrar como um policial penal ou como agente de segurança nessa área. E quando teve o primeiro concurso, imagina, eu era concursada no Banespa, ganhando salário alto, eu sou economista, acredita? Então, é outra forma, a cara da assistente social, psicóloga, mas eu sou economista, sabe? Eu adoro econometria, adoro estatística, para mim isso, né, sempre foi uma coisa que faz sentido, igual trabalhei no sistema financeiro, você ganhar dinheiro, você investir, mas eu tinha muito essa vontade de me aproximar dessa área. E aí teve o primeiro concurso público, que era para trabalhar numa fundação pública estadual que serve o sistema prisional. Imagina, consegui passar. Eu sempre falo que eu fui a mais burra das 7. Tinham 7 vagas só. E entrou sociólogo, entrou o pessoal que trabalha com antroposofia, entrou sim de tudo. Psicólogos, pedagogos, dentro das 7. Eu peguei a última vaga.
porque tinha que ser no curso de humanas, e economia é um curso de humanas, né? E aí eu consegui essa vaga. E quando eu entrei, para mim foi muito difícil, porque eu tinha uma coisa muito concreta. Quando você trabalha em banco muitos anos, você começa um trabalho naquele dia e no mesmo dia você encerra. Você não acumula coisas para o dia seguinte. E trabalhar com desenvolvimento humano é algo que requer tempo, requer você aprofundar, mergulhar, sentir a dor ali e tudo. E foi um grande desafio para mim me tornar mais humana, sabe, nisso. Eu tinha a sensibilidade para o tema, mas eu não tinha humanidade para trabalhar com ele, porque eu gosto de resultado, sabe, assim, de fazer. O que eu posso fazer, então? Eu não gosto muito do chororô, sabe? Eu sempre vejo a possibilidade. O que você pode fazer para mudar? Porque você fica na dor, você alimenta a dor. Se você vai na possibilidade, você pode errar, mas você vai criando coisas. E foi aí que eu passei nesse concurso público, fui trabalhar na FUNAP, que existe hoje, até hoje, a FUNAP, e trabalhei lá por muitos anos, mais de década, né? Trabalhei 16 anos lá na FUNAP, e foi o período que eu aprofundei no presídio, inclusive que eu conheci o Luiz Mendes, esse que virou escritor e era colunista da Trip também. Eu conheci ele em cumprimento de pena, Só né, para nessa ocasião. só para a gente explicar para quem não conhece, Solange, o que que é exatamente a FUNAP? A FUNAP é uma sigla mesmo, é a Fundação Professor Dr. Manuel Pedro Pimentel de Apoio ao Preso. E eles trabalham com educação dentro dos presídios, qualificação profissional, trabalho, porque muita gente nem sabe que os presos trabalham. Eles têm condição de trabalhar lá dentro. Tem muitas empresas que se instalam lá dentro. Muita gente fala de exploração, de mão de obra e tudo, e sempre tem, em todo lugar, a gente tem aqui fora também exploração de mão de obra, mas dentro do sistema prisional, isso é regulado. Existe legislação e tudo. E aí eu fui trabalhar lá dentro, primeiro na área de educação, fiquei uns 7, 8 anos, e depois dali eu fui para a área de trabalho prisional, porque eu vi que os presos não queriam estudar muito. Sabe, não tinha essa coisa, eles já não tinham se dado bem lá fora na escola. Muita gente já saiu da escola porque não deu certo, não conseguiu acolher, enfim, de alguma forma não deu certo. E na área de trabalho prisional as coisas funcionaram melhor. Então, ela é uma fundação pública, inclusive eles fazem mobiliário escolar, que muitas escolas públicas utilizam esse mobiliário. Eu acho que se eu sou dono de uma escola, qualquer escola, eu ia comprar meu mobiliário na FUNAP, porque imagina, os reeducandos que estão fazendo aquilo, quando ele sabe que o filho dele pode sentar numa cadeira que ele fez, muda tudo. Muda tudo. Ó, meu pai que fez isso. E aí eu lembro de uma história quando eu estava trabalhando nessa ocasião para trabalho prisional, que tinha uma empresa, não é a Caloi, mas é uma que fazia os componentes de bicicleta. E essa empresa, no fim do ano, teve a sensibilidade lá em Casa Branca, um presídio no interior de São Paulo. Eu conheço, assim, uma boa parte do sistema brasileiro, porque eu tive essa oportunidade, eu gosto, né? E aí o menino falou, assim, os rapazes que trabalhavam lá, era um presídio masculino, o dono da empresa vendeu a um preço bem baixinho uma bicicleta para cada um que tivesse filho no Natal. Meio que só não deu, porque também dá demais. Peraí, vamos fazer uma coisa de direito, né? Você imagina, os meninos falavam, pô, meu pai trabalha na Caloi. Pô, isso muda tudo. Ele fala, meu pai está preso. Não, meu pai trabalha na Caloi. Então, isso fazia tanto sentido para mim, quando as coisas aconteciam, que eu me encantei com essa área. Eu falei, nossa, é aqui. E, assim, a pessoa em privação de liberdade ganhava remissão de pena, de um dia a cada 3 dias trabalhar, ganhava o salário e aprendia alguma coisa. E ele estava vivendo ali num ambiente de trabalho, que é uma coisa útil, ele saía lá daquela cultura da quadra, que se fala muito de crime, que é, você almoça com jornalistas, então o empresário almoça com o empresário, e eles ficavam ali entre eles. O que eu vou falar? Do que eu entendo, como é que eu faço aquilo. E quando você vai para um trabalho ou para a escola, você vai tendo outras referências e se tornando outra pessoa também. Acho que isso é o que ficou na minha essência. Perceber que dentro daquele ambiente que é uma privação de liberdade, que você mal tem janela para olhar para fora, quando você leva coisas lá dentro é como se você estivesse abrindo janela, porque eles gostavam dessas coisas e gostam até hoje. Quando as pessoas falam que o privado de liberdade não se interessa, é só vagabundo lá dentro, as pessoas não conhecem presídio. Os reeducandos se interessam por fazer as coisas.
embora tenha dificuldade, às vezes falta espaço adequado, é, às vezes nem todos conseguem frequentar a escola, muitos têm até desinteresse pela escola, mas existem essas coisas para aqueles que buscam, como o Luiz Mendes, que a gente falou há pouco, ele aproveitou ali e se tornou professor. Eu adorava ele como professor, questionava o tempo todo. É isso. Pessoal, vou fazer uma breve pausa aqui para fazer um convite para vocês. Você que está acostumado a ouvir a gente aqui na Eldorado ou na nossa versão em podcast, sabe que a gente está nesse programa aqui há mais de 40 anos, procurando fazer o melhor que a gente pode no sentido de trazer uma informação original mesmo, né? Trazer gente legal que tem o que dizer e que tem como transformar de alguma maneira a vida da gente, né? Essa é a minha intenção aqui quando eu paro para conversar com uma pessoa toda semana, né? E tem uma espécie de aula, um benefício, um privilégio, na verdade, maravilhoso, que eu tento transferir para vocês todos que acompanham a gente aqui no Trip FM, seja no rádio, seja na versão podcast, ou até nos cortes para a internet. Enfim, o que eu quero dizer é que a gente lançou uma plataforma, né, um espaço na plataforma Apoie-se, para que você possa contribuir com esse trabalho. Todo mundo sabe, né, qual é a urgência de um jornalismo bem trabalhado, o quanto a gente está precisando disso, nesse mundo completamente do avesso que a gente está vivendo agora. Então, a tentativa do jornalismo bem feito, né, do trabalho de comunicação bem feito, é trazer referências críveis, né, pessoas que tenham o que dizer, para que você vá formando a sua consciência, a sua opinião, a partir da sua própria cabeça. Esse é um pouco o trabalho da Trip há mais de 40 anos, e é por isso que a gente inaugurou essa plataforma no Apoie-se, para que você possa contribuir mesmo, financeiramente, inclusive, para que a gente consiga fortalecer esse trabalho de tantos anos, né? A publicidade mudou muito, né? Migrou para as Big Techs, a possibilidade de vender produtos em banca também se diluiu demais. Então, hoje, uma das formas que vários veículos, né, do New York Times, a fanzine, estão usando é justamente buscar o funding público, né? Que as pessoas que gostam do trabalho, que respeitam, que curtem, que se beneficiam do trabalho, possam contribuir com ele. Então, a hora que você puder, digite apoia.se/trip no seu navegador, no seu celular, onde você preferir para acessar a internet. De novo, é só digitar apoia.se/trip. Você vai cair nessa plataforma que é bem simples, bem direta e bem fácil, para que você possa contribuir com a gente e fortalecer o trabalho aqui do Trip FM e de tudo que a gente faz aqui na Trip. Fica o recado, espero que você curta e possa fortalecer e contribuir. Solange, eu vou pegar daqui, mas antes eu quero voltar um pouquinho. Depois a gente retoma aí, falar um pouco do Luiz Mendes, né? Tem esse lançamento do documentário sobre ele agora, a gente pode... Do jeito que você fala, é tão natural, tão fácil, que parece que você entrou lá assim, saltitante, que a sua família foi lá levar você com uma lancheirinha para cadeia e tal. E a gente sabe que a vida real não é bem assim. Eu tive o privilégio de conhecer os presídios, eu estudei direito, né? Então, quando eu tinha... Na faculdade sempre tinha umas oportunidades de ver peça de teatro dos reeducandos, de ir lá, enfim, acompanhar algum tipo de situação, ou até de prestar serviços jurídicos e não sei o quê. Sempre tinha uma chance, eu ia lá, né? Você deve lembrar do Luiz Wolfman. Tive a chance de... Sim, meu amigo, marido da Alta. Tive a chance de ir até a casa dele na época. Na Cantareira. Exato. Ali, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. É um ambiente tenso, né? Complexo, por mais que a gente realmente, que as pessoas em geral não tenham a menor noção do como é dentro da cadeia, enfim, a gente sabe que tem uma disciplina rígida e etc., mas é tenso, principalmente para a mulher, né? Quer dizer, eu queria que você contasse um pouco como é que foi, por mais que o seu pai já tivesse experiência de trabalhar no sistema, que você tenha praticamente nascido dentro da cadeia, não deve ter sido simples, né? Uma moça prestar um concurso e dizer para a mãe, para todo mundo, para os irmãos, dizer, olha, pessoal, vou até a cadeia e já volto, né? Vou lá trabalhar. A gente sabe o preconceito gigantesco que existe, né, sobre isso. E essa questão do machismo e tudo, né? Da mulher. Pô, a mulher vai trabalhar num banco, já tem preconceito. Imagina numa cadeia, né? Num presídio, no caso, que só tem homens presos. Me conta um pouco dessa parte, assim, como é que foi para você no início? Se a tua família entendeu tranquilo, apoiou, não sei se você tinha na época marido ou namorado.
Conta o contexto assim para você romper essa barreira. Legal. Nessa ocasião que eu decidi, né? Eu trabalhava, imagina, então, trabalhar num banco, que era o banco mais, depois do Banco do Brasil, era o Banespa, e eu era concursada ali dentro. Eu sou boa de passar em concurso. Então, estudou, eu vou gravar, fazer concurso para mim não é um drama, estudou, passou, não é matemática. E aí, foi uma decisão, então eu sempre fui muito respeitada. Na minha família, a gente respeita muito a decisão das mulheres e dos homens, a gente é tratado de uma maneira muito igual, porque né, são as escolhas. Eu já era casada, né, casada eu já tinha 2 filhos na ocasião, já tinha 3 filhos, os nossos 3 filhos já tinham nascido, meu caçula tinha 4 anos, e foi muito orgânico também, porque eu também casei com um marido que não só respeita, como ele me incentiva a ser feliz. Então ele sabia que eu queria fazer aquilo. Você Então encontrou, realmente... você encontrou esse homem. Eu sabia que tinha pelo menos um que respeitava. o Constantino. Você achou ele? Não, se existe um cara apoiador, assim, que sabe, olha que ele é durão, e ele nem acredita muito no que eu acredito, hein? Vamos falar, o Constantino, não é, ele é durão, trabalha no metrô, ele é o cara mais firmão, mas ele sempre fala, isso tem que ser feito. Ele sempre fala, e você é a pessoa certa para fazer. Então, eu sempre tive muito apoio na minha casa. Teve uma época que eu tinha que ir para trabalhar em Campinas. Eu praticamente dormia 3 vezes por semana lá e 4 vezes por semana aqui. Eu, às vezes, ia chorando, porque eu falava, nossa, será que meus filhos, eu estou largando a criançada aqui, será que eles vão virar criminosos? Porque eu via muito essa carência de pai e mãe. E eu lembro que a minha nona, que é a esposa, a mãe do meu marido, falava, não, Solange, ele sabe que você não está indo no shopping, que você está indo trabalhar. Eu adorava aquilo. Mas a minha família entendeu de uma maneira muito tranquila. Meus colegas normalmente não viam dessa forma, isso é verdade que você está falando. Porque eles falam, Solange, você tem tanta capacidade, você passa em qualquer concurso, porque você não vai ser juíza, promotora. Isso nunca me ocorreu. Assim, não me ocorreu. Eu queria fazer isso. E eu saí para ganhar 2 vezes menos do que eu ganhava no Banespa. Foi uma decisão minha. Foi decisão mesmo. Meus colegas do Banespa não acreditavam. E eu lembro que eu fiz a minha inscrição, porque era no Banespa que fazia inscrição para concurso público. Eu falei, gente, olha, eu estou pegando aqui meu alvará de soltura, e fiz a minha inscrição. E aí o pessoal brincava, eu virei cliente lá, né? Porque no fim a gente recebia pelo Banespa na FUNAP. Mas foi muito leve, e eu realmente confesso que eu não tive problema com preconceito, muito menos quando entrei dentro dos presídios. Porque do mesmo jeito que eu era fora, eu era lá dentro. Assim, eu acho que a menina dos 6 anos, ela continua, esse mesmo vigor que eu tenho aqui, eu continuei tendo. Então, eu não vejo também o reeducando. O cara deu um tropeço, tá com a mão estendida, vamos lá, fazer o que você está afim de fazer. Eu acho que eu já fui com essa ideia de fazer muita coisa, mas foi muito difícil o começo. Porque como eu era muito prática, e eu sou mais prática com as coisas que eu gosto de fazer, ali era tudo muito teórico para mim. Aquilo, eu engordei 20 quilos no sistema prisional. Agora que eu estou conseguindo emagrecer. Você imagina como eu somatizei isso. Era muito pesado para mim não concluir as coisas no dia. Quando eu tinha que entender que eu tinha que sensibilizar tal pessoa para poder fazer tal coisa. Quando eu fui entendendo o emaranhado que eu estava, porque pensa bem, dentro de presídio é sempre o que você tem que privilegiar. Claro que é segurança e disciplina, gente. Você está dentro de um penitenciário, você não está no Alphaville, num mercado, né, num complexo empresarial, você não está numa universidade. Você está lidando com pessoas que tiveram má convivência aqui fora por N razões, que é uma coisa que eu aprendi a não julgar, isso desde pequenininho. Nunca fazer julgamento. Quem fez julgamento foi o juiz. Chegou ali, ó, eu com um ser humano ali na frente, e o que nós podemos fazer juntos. E aí, mas foi muito difícil não conseguir concluir. Quando eu tinha que falar, puxa, mas eu tenho que vencer a segurança e disciplina para poder fazer a escola funcionar. Então, por quê? Porque você tem que privilegiar isso, senão o reeducando que quer estudar não consegue ir. Lembra, o Luiz Mendes não foi no começo que ele já foi para a escola. Né? E essa é a história de muitos, eles vão ali com uma revolta. Pô, eu não tinha que ser preso, por quê? Eles não perguntam para que eu fui preso. Eu gostava, até hoje, para que você foi preso? Tem um projeto muito legal que fala como é que você chegou aqui. Eu adoro aquele projeto. Todos os projetos que nós apoiamos, eu gosto de vivenciar, como responsabilidade também.
E aí eu lembro que um desses projetos que eu fui vivenciar, ele falou assim, olha, mas ele começa desse jeito, ninguém dá palestra de boa moral para ninguém, porque isso não funciona. Se funcionasse, o mundo era perfeito. Então, não é conselho, infelizmente, isso teria que ser muito antes, no berço mesmo, exemplo, referência. E eu lembro que desse projeto, quando eu fui conhecer, eu gosto muito de fechar a porta quando eu vou, porque ali você tem que trabalhar num sistema de confiança. Aliás, eu acho que confiar é a palavra mais importante de tudo que a gente faz nessa área social. Eles têm que confiar o genuíno vontade nossa de apoiar, e a gente tem que confiar neles também, de que eles estão na mesma vibe. Nem sempre os dois entram com a mesma. Eu entro para ter um parecer bacana, mas depois eu descubro que é gostoso. Eu fui descobrindo que a pessoa ela vai se seduzindo por outras culturas. E aí eu tive esse exemplo, entrei lá para conhecer o projeto, e a primeira pergunta da pessoa que faz o projeto é assim, o que te trouxe aqui para os reeducandos? E eles tinham acabado de voltar de saída temporária em Franco da Rocha. Falou, olha, quem me trouxe aqui foi a polícia. Eu olhei ali, falei, tá certo, foi a polícia. Falou, mas por que a polícia te trouxe? Ah, eu estava no lugar errado, tava... Mas o que você estava no lugar errado? Ah, eu estava fazendo coisa errada. Eles falam, eles vão falando, eu estava fazendo coisa errada mesmo. Mas por que você estava fazendo coisa errada? É um projeto que só faz perguntas. Existe até hoje, é um projeto que está em mais de 50 países. Essa pessoa você podia entrevistar uma hora, que ela é incrível, Ivete. Mas por que você estava fazendo isso? E aí eles começam a pensar um pouco, porque aí eu já ficava, todo mundo fica esperando, para melhorar a situação da minha família, para eu ter condição de conseguir comprar as coisas. E aí é um projeto que vai aprofundando tanto nas perguntas, que vão emergindo coisas incríveis. Eu vim aqui por causa da ganância, eu vim aqui por causa da inveja, eu vim aqui porque eu cheguei aqui por causa da raiva. Eu não cheguei aqui por causa da polícia. Eu cheguei aqui por causa de outras coisas que, de alguma forma, me tornaram uma pessoa que comecei a fazer mal para mim mesmo e para o outro. Então, quando eles chegam nesse ponto, é um reconhecimento tão bacana que eu falei, nossa, esse projeto a gente pode investir. Então, a gente vai investindo em coisas e não tem uma lição de moral nisso. É reconhecimento do que me levou aqui, do que me trouxe aqui e das possibilidades. E aí um cara chegou, porque eu só tinha lido o projeto, ouvido isso, aí eu lembro que ela perguntou assim, olha, e aí, alguém conhecia algum dragão? Eu falei, dragão, né? Dragão não existe, né? Desculpe. Aí o cara levantou na mão e falou, minha mulher é um dragão. E todo mundo ria, né? Os outros pretos riam. Ah, minha mulher é um dragão. Por que é um dragão? Ele falou, eu vou falar a verdade para vocês. Toda vez que eu saio de saída temporária, a gente faz uma paradinha aqui fora. Só que eu tô presa, eu não sei, mas minha mulher é que vê. Às vezes a gente assalta uma farmácia, uma pizzaria, a gente faz um dinheiro. Eu não quero ficar duro nesses dias que eu tô ali, que eu tô fora. Minha mulher é que canta a bola. E aí eu cheguei em casa, né? Legal, cheguei em casa, animada. Minha mulher falou, olha, já sei onde a gente vai. Desse jeito, eu ali só ouvindo, né? Achando tudo natural. Ainda mais eu que tenho a cara da assistente social e psicóloga, ninguém nem leva a sério. Aí ele falou assim, a gente vai. Ele olhou para a mulher dele e falou, legal. Mas espera aí. A gente vai ficar se olhando um para o outro por 10 minutos e respirando, olhando um para o outro. Se a gente parar dentro dos 10 minutos, nós vamos começar de novo. E depois daí a gente... Tá. E aí eles ficaram conversando. E no fim, acho que foi tão bom para ele falou, eu desisti. Ele falou, eu estava tão feliz, eles foram fazer amor, entendeu? Eles foram fazer outra coisa. Eles não foram fazer um assalto. E ele falou que foi a melhor saída temporária que ele teve. Quando ele chegou lá, falou que a mulher é um dragão, eu falei, mas por que você falou que a mulher é o dragão? Aí a do projeto falou, tá vendo essa urna? Eles pegam uma caixa de papelão e põem um monte de enfeite e colocam lá quem são os dragões, que é o da primeira sessão. A inveja, a raiva, eles colocam lá dentro. Porque o dragão você não pega, mas ele quer acabar com você, quer pôr fogo em você. Então, eu achei isso tão legal. Aí o cara falou, meu filho também é um dragão, não sei o que é meu dragão. E todo mundo tinha que fazer isso, porque, olha, convenci minha mulher de ficar 10 minutos respirando, não foi fácil, a gente queria dinheiro. No fim, ele falou que foi a saída mais legal, porque ele... Aí ela perguntou, mas por quê? Que é um projeto de perguntas, lembra? Mas por que foi legal? Ele falou, foi legal porque eu não fiquei com medo.
quando eu faço isso, eu tenho medo que alguém vai entrar na minha casa, e a polícia, ou um outro bandido também. Ele falou, eu tenho medo. E eu não senti medo dessa vez. Então, vamos falar, melhor que uma palestra é uma vivência. E aí, quando o cara explicou isso, o cara, meu filho também é um dragão, o outro. Então, eu acho que isso tudo vai fazendo muito sentido. O aprender, ele passa por isso, você tendo novas referências. Então, não sei se eu fugi muito do que você perguntou, mas é para compreender um pouco que é assim que eu vou entrando. Eu não tenho medo de entrar lá dentro, eu vou conversar com eles, viver, é a minha sinceridade com eles e a deles comigo, né, dentro do que pode ser feito, mas tive dificuldade. Principalmente, eu tinha colegas que me ensinaram muito, muito grata a eles, que falava que nunca a gente tinha que, não é que nunca, mas não era para falar com o policial, como se você separasse as coisas lá dentro. Um é do bem e um é do mal. E o pessoal ia muito para o lado só do reeducando. E eu não conseguia ver desse jeito. Eu acho que o agente penitenciário, o policial penal, ele está convivendo ali. Eu preciso falar para ele o que eu vou fazer lá dentro, para ele abrir a grade sem ofender os rapazes. Porque senão fica muito difícil a saída. Então eu queria, toda vez que tinha um projeto, eu chamava o guarda do pavilhão para ele entender o que era aquele projeto. Ele tinha que entender, porque ele que tinha que abrir a porta para esses caras. E às vezes, na hora da porta, você tem que dar um pelado na pessoa, a pessoa tem que tirar a roupa para poder ir para lá, porque ele vai mexer com estilete. Na volta tem isso também. Hoje nem deve ter mais isso, mas era uma coisa, você tinha que garantir a segurança de todo mundo, inclusive dos próprios reeducandos, porque um pode ferir o outro. E eu lembro que conversar, para mim, dialogar, resolve de verdade, acho que quase tudo na vida. Você ouvir o outro e o outro te ouvir, assim, ouvir escutando, assim, com sensibilidade. E isso fez toda a diferença, porque eles queriam, por que os diretores dos presídios gostavam de mim? Porque eu dialogava com os funcionários deles, eu não achava que eles eram do mal. Peraí, para que maniqueísmo num lugar onde um está servindo o outro? O agente de segurança tem que servir. Tinha gente, antigamente, na época do Wolfman, do Luizão, tinha guarda muito mais agressivo e ainda deve existir, no resto do país tem muito, tem em todo lugar. Mas a maior parte deles estão ali para cumprir as 12 horas dele, para fazer o trabalho deles. Quem sonhou em ser guarda de presídio? Policial? Você queria ser da SWAT, você não queria ser um cara, né, um policial penal que fica ali cuidando das pessoas que as pessoas daqui de fora nem querem reconhecer. E elas, assim, normalmente as pessoas aqui não querem reconhecer porque elas têm um pouquinho de culpa, sabe? Eu acho que tem um pouco de, é melhor ignorar aquilo que eu, né, eu meio deixo pro lado. Solange, eu ia te fazer uma pergunta que eu acho que você já respondeu, que é o seguinte: qual é o melhor jeito de conquistar o respeito, né? Eu acho que você já falou que é ouvindo, né? Dialogando. Por que você... E agora você estava começando a já responder a minha outra pergunta, que é o seguinte: por que você acha que a gente esconde, ignora, bota debaixo do tapete, né? Por que a sociedade, de maneira geral, não quer saber de preso, né? Quer que eles explodam mesmo, né? Que eles desapareçam. Você já estava começando a falar que é um pouquinho de culpa, mas eu queria explorar um pouco mais a fundo isso. Qual é a gênese, né? A origem dessa chaga nossa, que é de ignorar a pessoa que errou e achar que ela deve desaparecer, né? Sumir do mapa, ficar ali entregue ao Deus dará, né? De onde vem isso? Porque é de uma ignorância tão profunda, né, que chega a ser difícil de entender, né? Você é uma exceção. Você quis ir lá, você quis sair do banco, ganhar 2 vezes menos, para ir lá conversar com a galera que ninguém quer nem saber que existe. Por que a gente não tem essa atitude que você teve, né? Por que a gente quer tanto que eles desapareçam? Não sei se eu tenho uma resposta certa assim para isso. Eu tenho umas intuições que de vez em quando afloram. Às vezes também fala, não é nada disso. Mas eu acho que é a nossa insuficiência, sabe, como ser humano. A gente não tem, acho que assim, humildade de reconhecer que a gente é um ser assim que está sempre construindo. Sei lá, acho que todo mundo faz coisas erradas em algum momento da vida, ou pensa alguma coisa que não deveria pensar. Mas a hora que você olha para fora, é mais fácil você se espelhar no outro, né? Você fala, pô, eu não sou assim, não. Então, eu acho que é um pouco de orgulho, de insuficiência mesmo, de vaidade mesmo. Vaidade da gente. É uma coisa de
Quando você se compara com o outro, é muito difícil. A vida da comparação, a comparar não é bom. Comparar filho não é bom, comparar marido não é bom, comparar não é legal. E eu acho que isso separa muito. Então, eu acho que é um pouco de arrogância do ser humano, sabe? Um pouco, você é arrogante quando você não dá conta de alguma coisa. Então, eu acho que tem uma coisa tão insuficiente nossa como ser humano, porque você é falho. Vai falar alguém que nunca fez nada de errado. Agora, quando você faz alguma coisa muito errada, que é o caso, porque assim, para você ir preso, você tem que fazer alguma coisa bem errada. E tanto que os presos mesmo falam para mim, a gente nunca vai preso na primeira. Eu falei, é raro alguém preso na primeira. Você faz um monte de coisa errada até você conseguir ser capturado. Ainda mais no Brasil. O Brasil é um país bem frouxo, eu acho. Eu sinto que o Brasil ele é muito flexível com muitas coisas. Então, o certo e o errado fica mais ou menos muito tempo. Então, né, e talvez tivesse que ser mais firme nisso. Olha, essa conduta não é bacana, porque você está se machucando e machucando o outro. Então, eu acho que quando a pessoa é orgulhosa a ponto de achar que a culpa é só daquela pessoa, fica muito difícil. Traz de uma pessoa que está lá dentro da prisão, existe um problema muito sistêmico, muito, que veio da família, que veio da escola. Se ele não olhar o todo, ele está sendo tão limitado quanto isso. E eu tenho uma coisa que eu acho que, para mim, baliza a minha vida, porque eu ouço muito isso. Ah, você trabalha aqui, você está enxugando gelo. E aí eu sempre pergunto, muito mesmo, com muita tranquilidade. Eu falei, aliás, quando eu vou fazer, às vezes, alguma palestra, alguma escola, algum lugar para empresário, para sensibilizar, eu pergunto para os funcionários, aí, gente, quem aqui acredita realmente na recuperação da pessoa? Eu falei, só um detalhe, levanta a mão. Se mentir, a mãe morre, eu brinco. Aí todo mundo levanta. Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Falei, ótimo. Falei, tá ótimo, vocês estão sendo honestos. Honestos mesmo. Agora um detalhe. Você gostaria que essas pessoas se recuperassem? Aí, quando alguém vacila de levantar a mão, que é a maioria também, eu falo, ó, tá vendo esse ponto? Essa dúvida para levantar a mão, ela demonstra o quanto a gente pode cometer um erro. Você não querer que alguém se recupera, talvez você esteja sendo também tão ruim quanto uma pessoa que teve a coragem de cometer um crime. Você não está querendo que uma pessoa seja melhor? Então, peraí, você não precisa acreditar, mas você tem que querer como ser humano. Então, existe, às vezes, a gente ainda, num aspecto de evolução humana, achar que você é melhor. Peraí, eu tenho que querer. E o aspecto de servir, recuperar, favorecer a recuperação de alguém, dá trabalho. Se você tiver um vizinho que está preso, é muito difícil mesmo você chegar e falar, oh, você quer visitar seu marido que está preso? Eu vou ficar com seus filhos. Sabe, olha, eu sou empresário que quero contratar um egresso. Dá trabalho. Esse cara não consegue cumprir horário direito, ele sai pedindo coisa emprestada para todo mundo lá dentro, ele vai olhar todas as oportunidades que ele tiver de fazer alguma coisa errada, porque ele sabe quem está fazendo coisa errada na empresa, porque ele é do ramo, ele entende isso. É uma habilidade que a gente não tem desenvolvida, eles têm. Então, isso é uma coisa tão comum. Então, peraí, querer que a pessoa se recupere, eu acho que nos torna humanos. Acreditar nisso é para quem quer fazer o trabalho. Então, isso é para mim, é para você que ajudou o Luiz Mendes, é para Porto Seguro que emprega um egresso, tem um monte de problema lá dentro. Você fala, nossa, meu filho estudou tanto, fez MBA, aprendeu 4 idiomas, aprendeu todas aquelas coisas, e você está dando um emprego para uma pessoa que cometeu crime? É, porque uma pessoa que sabe 4 idiomas, fez MBA, isso tudo, consegue porta aberta em qualquer lugar, se ele se esforçar. Então, acho que trazer isso, o servir, que dá trabalho, assim como os PCDs, quando entraram nas empresas, dá trabalho, porque o cara ele não sabe ali como ele vai se comportar, e você tem que colocar, sem atrapalhar os outros, você tem que desenvolver essa pessoa. É difícil? É difícil. Então, coisa que dá trabalho e não dá dinheiro, as pessoas em geral, por isso que eu acho que gente de ONG tinha que ter salário alto, sabe? Porque você trabalha com transformação de pessoas, só que isso não dá lucro, né? Você não está vendendo coisas, você está fazendo algo que é tão pouco tangível, mas que transforma tanto tudo. Então, eu tenho um pouco essa opinião, que é falta de humildade, falta de vontade de servir. Né? Eu estou aqui para servir nesse mundo, humildemente, a um ponto onde eu posso ajudar. E um pouco de arrogância, sabe? Eu sou melhor. Então, eu acho que a hora que você baixa um pouco essa guarda e trabalha o seu querer, puxa, mas eu gostaria, você já está fazendo uma grande coisa.
quando você está discutindo que eu queria que o cara morresse, se afogasse no presídio, que caísse uma bomba onde ele está, que ele, né, nem sobrevivesse. Peraí, você está falando de um monte de coisa que é crime aí, hein? A gente citou aqui o Luiz Mendes, eu quero falar especialmente de duas pessoas, uma é o Luiz, né? Acho que o Luiz é um caso muito, muito especial de alguém que realmente se reeducou dentro do sistema, né? Me lembro dele contando, por exemplo, das primeiras vezes que ele teve contato com a literatura foi na Solitária. Na época ainda a Solitária era uma metodologia institucionalizada, né? Eu não me lembro exatamente, mas acho que ele chegou a ficar 4 meses numa jaula dessas. E eu lembro que ele falava que era pelo telefone, né? Eu falei, pô, que telefone era esse? Ele falou que tirava a água do vaso sanitário, né? E à noite eles se comunicavam pelos canos da tubulação do esgoto, né? E aí ele falava com outro preso que tinha um livro, acho que tinha um livro, ou sabia decor, sei lá, eu sei que ele lia ou recitava trechos de um livro para ele à noite pela tubulação do vaso sanitário, né? Esse foi o primeiro curso de literatura que ele teve, né? E a partir Contato, né? é muito incrível, né? A força da literatura, da arte, da cultura e tal, que foi transformando ele, né? E depois, como você falou, foi se instruindo, foi aprendendo a ler e foi lendo, orientado até por voluntários, né, que iam na cadeia, que foram ensinando e mostrando a literatura para ele, até que ele se tornou escritor, como eu disse. Ele lia Sartre, ele lia os clássicos. Não, mais incrível, né, conseguindo publicar de dentro da cadeia, publicar livros pela Companhia das Letras, que é talvez a editora de maior prestígio no Brasil, enfim. Então, é um caso muito, muito especial, né, num sistema que tem uma dificuldade gigantesca de reeducar, né? A gente tem aí, eu estava vendo as taxas de reincidência aqui no Brasil, estou vendo aqui 37% segundo o DEPEN, né? Enfim, eu queria que você falasse um pouco do teu contato com o Luiz, né? Agora, reafirmando aqui para os nossos ouvintes, né? Foi feito um documentário muito interessante sobre a vida do Luiz, lindo filme, um filme que já está disponível, inclusive, no YouTube. Depois a gente vai dar aí as coordenadas para quem quiser assistir. Mas eu queria que você contasse um pouquinho quem foi o Luiz Mendes, Solange, e o teu contato com ele, como é que foi esse processo de renascimento dele, né? Foi um cara que foi preso, acho que se não me engano, com 18 ou 19 anos, já tinha passado a infância, a adolescência nas ruas, né, com delitos e pequenos crimes. Isso tudo está contado no livro maravilhoso dele, o Memórias de um Sobrevivente, né, que foi o primeiro livro. Mas, enfim, conta um pouquinho você, Solange, da sua vivência, do seu encontro com essa grande figura. Era o Luiz Mendes. Eu conheci o Luiz Mendes na época da FUNAP, porque ele era um dos nossos monitores. A FUNAP é uma fundação pública estadual que trabalha com isso. E um dos programas que ela tem, que é um dos únicos no Brasil, que é colocar uma pessoa que está lá em privação de liberdade para ajudar a orientar os outros, de maneira remunerada, bonitinho, tudo certo. O Luiz Mendes era um deles, ele ganhava salário para isso. E aí, que é pela lei de execução penal, não é pela CLT, é uma outra lei que rege o trabalho da pessoa em privação de liberdade. E nessa época ele era o cara que trabalhava, ele questionava, o Luiz Mendes era chato, você não tem noção como ele questionava as coisas. O que ele não concordava, ele queria fazer, ele só ia fazer se ele entendesse. Eu acho que esse era um grande ativo dele. E o contato dele com os livros, com a literatura, fez uma diferença enorme. E sabe que isso despertou em mim na ocasião, e é bom, por fim, quando ele saiu também do presídio, nós apoiamos ele nesse projeto que nós fizemos dentro do presídio, que chama Semeando Sonhos, Colhendo Realidades. Ele consistia em 20 sessões de trabalho, onde você trabalha a responsabilidade sua sobre o seu processo, sobre sua vida. Você sai do papel de vítima totalmente, sabe? A vítima da sociedade, a sociedade me rejeita. Não, peraí, qual é a responsabilidade que eu tenho a partir do momento que eu tenho consciência disso? Que foi o que aconteceu com o Luiz. A virada de chave do Luiz foi quando ele se responsabilizou pela vida dele, pelas atitudes. Fiz um monte de coisa errada, mas daqui para frente eu não quero mais fazer desse jeito. Meus filhos não vão seguir minha carreira. Tanto que os filhos deles estavam aí, você acredita? Um deles que eu chamei no final ficou com vergonha de aparecer, mas ele estava lá. Ele falou, Solange, eu assisti. Diz que ele estava chorando ali, eu não vi, porque estava muito lá no fundo, eu não lembrava mais qual era a fisionomia dele, eu conheci ele no fim. Mas
eu tive a oportunidade de conhecer melhor o Luiz Mendes, porque ele morava na mesma região que eu. Ele era da Zona Norte, ali do Edu Chaves, aquela região. E foi muito legal, porque nesse projeto que acontecia no interior de São Paulo, eu dava a carona para ele. Então, conviver com o Luiz Mendes, eu tive a sorte que você teve também de entender quem era aquele homem, né? Quem que era aquela pessoa que deu a virada. Eu sempre penso, ele se responsabilizava por tudo. Em nenhum momento, até quando o guarda tinha que agir daquele jeito, ele entendia que ele tinha responsabilidade nisso, que ele podia ter feito diferente. Então, com ele, veio muito para mim, acho que aí eu tive essa oportunidade de vir para o Instituto Ação pela Paz, o Jaime me conheceu, numa ocasião em que a gente queria trabalhar muito programa para atenção ao ingresso. Vamos, o que a gente pode apoiar as pessoas para que elas saiam dessa situação? Como é que melhora a convivência no presídio? E eu lembro muito disso, eu falei, nossa, eu estou há tantos anos nessa área e eu não sei exatamente qual é a combinação das coisas que mais faz diferença para esse cara não voltar ao crime. Isso sempre foi uma inquietação. Mas quando eu via que, olha, a literatura mudou Luiz Mendes, o trabalho mudou o outro, receber família muda o outro. Então, o Luiz Mendes foi uma inspiração, inclusive, para quando eu tive essa oportunidade de sair do Estado e pedir demissão, mas todo mundo querendo fazer concurso público. Aí eu sofri, porque minha família, todo mundo falou, mas Solange, você tem estabilidade aqui, você já conquistou um status bacana, você vai virar diretora dessa fundação no instantinho, você já faz um trabalho tão reconhecido, as pessoas gostam, você vai ter coragem. De novo, eu pedi demissão, tinha pedido do Bones, pedi de novo do Estado. Falei, não, se eu tiver que fazer concurso público, eu vou fazer de novo em outro lugar, mas agora eu tenho uma chance de fazer tudo aquilo que eu sentia limite, assim, porque o Estado, ele tem muito medo de errar. Você imagina, quando uma coisa acontece errado, às vezes um governador não é eleito. Então, eles têm que ter muito cuidado. E às vezes quem não erra, né? Quem não faz não erra, quem não erra fica lá. Então, tem um pouco dessa cultura. E eu falei, não, olha, eu tenho a chance agora de dar um salto, ainda mais agora que eu aprendi. Aí, eu entendi um pouco mais, e eu tive uma oportunidade incrível de participar de um processo de formação que chama Teoria da Mudança, que é trabalhar por impacto. Só que no Estado não mudou a gestão, cada 2 anos muda tudo, e aí você fala, nossa, nada continua. Eu falei, nossa, agora eu vou ter a chance de fazer algo que eu acredito muito. E isso é um pouco desse resultado que o Luiz Mendes inspirou tanto. Não só ele, mas outras pessoas desse convívio. Hoje, nós temos mais clareza, e ainda eu sempre falo que de 0 a 10 devemos estar no 4, ou seja, tem muita coisa para andar ainda, mas hoje, por exemplo, eu sei que música, aprender um instrumento musical, recupera em torno de 95% das pessoas. E vamos falar, senso comum. O que recupera uma pessoa? Trabalho e educação. Não é isso que a gente ouve? É isso que a gente pensa muitas vezes? Eu entrei assim. Então, eu fui me desconstruindo também. Quando eu fui para essa área achando que eu sabia muito, eu tive que me reconstruir o tempo todo, porque eu falei, nossa, mas peraí, não era trabalho e educação? Não, ele não consegue ficar. Ele não consegue ficar porque ele não tem habilidades, competências para isso. Não estou falando que é a profissão. Ele não sabe lidar com isso aqui, ó. Então, música ensina a pessoa a ser resiliente. Você toca algum instrumento? Infelizmente, não. Vai ficar para a próxima encarnação. Eu também. Eu estou na fila junto. Meu pai tocava quase todos. E aí, o que eu fiz? Nesse processo, desde o primeiro dia de trabalho nosso, a gente foi colocando que assistência a pessoa recebia nos projetos. A gente está 10 anos fazendo isso. E aí, medindo quando ele saía por 10 anos, o que acontecia? Hoje a gente sabe que música recupera pela resiliência. Você consegue desenvolver o lobo frontal e você vai conseguir fazer isso. É a maleabilidade que a gente tem. Por exemplo, a leitura tem um índice bom de recuperação, tem várias coisas que nós sabemos que esse projeto, aquele, por exemplo, Palavra de Paz e o Paz no Coração, do Luiz Mendes, que é um projeto dele, recupera mais de 80%. Então, o que a gente tem percebido? A gente tem conseguido influenciar o Estado, porque lá dentro, não é assim só lá na recuperação que você vê, diminui as rebeliões, diminui os conflitos lá dentro, eles diminuem o uso de calmantes. De verdade, que se eu estou num presídio, eu ia tentar fugir todo dia, ou eu tinha que dormir todo dia à base de calmante, para não tentar fugir. Era a minha vontade de instinto de liberdade. E aí, a gente está percebendo qual é o combo de coisas
que faz com que uma pessoa se responsabilize, saia do nível primitivo. Lembra daquele projeto dos dragões? Qual é o seu nível primitivo? A raiva, o ódio. Eu respondo a isso as coisas da minha vida. Quando a pessoa sai desse campo e descobre, nossa, eu podia ter tido mais brandura, mais paciência, nossa, se eu soubesse ouvir seria melhor, essa pessoa reage diferente com ele. E aí ela vai reagir diferente com o outro. Então, tem sido assim, o aprendizado é constante, acho que eu falo mesmo que numa escala, e a oportunidade de trabalhar no que eu gosto e que eu percebo que tem como se reconstruir o tempo todo nessa trajetória e levar tudo junto, porque não sou eu que estou fazendo isso. Na verdade, eu faço muito pouco. Eu faço muito mais um movimento para isso acontecer, como uma locomotiva que puxa tudo aquilo junto, do que o fazer em si. Tem muita gente trabalhando bem no sistema prisional, tem muito reeducando que quer se recuperar com a mão estendida, tem muitos que também não querem, que estão ali para causar, que sabe, não, ainda não caiu a ficha e tudo mais. Deixa eu te falar, eu falei que eu queria falar sobre duas pessoas. Uma era o Luiz, que a gente já explicou um pouco, né? Como você disse, ele foi colunista da Trip mais de 20 anos, né? Acho que é a única, que eu saiba, a única vez, né, que alguém de dentro do sistema, né, um preso, escreveu para um órgão de jornalismo periódico, né? Tenho muito orgulho de ter aberto essa janela para as pessoas que estão do lado de cá, né, terem uma mínima noção do sistema, como é que é a visão de alguém que está privado da liberdade. Mas eu queria falar de uma outra pessoa que não está privada de nada, né? E geralmente essas pessoas que têm tudo, elas se fecham em si mesmas, né? Elas se fecham, elas vão se fechando, elas vão se blindando literalmente, né? Eu queria que você contasse um pouco do seu encontro com o Jaime Garfinkel, né? O Jaime, para quem não sabe, é um dos maiores, certamente um dos maiores empresários do Brasil, né? O cara que fez com que a Porto Seguro se transformasse na Porto, né? Que é hoje uma holding de 4 empresas, muito grande, muito sólida, muito potente, está completando 80 anos agora. Mas muito mais do que ter feito essa empresa e tal, tem uma coisa que eu acho absolutamente notável no Jaime, que há mais de 30 anos ele pegou uma parte importante do maior patrimônio que ele tem, que é o tempo dele, e direcionou para a educação, né? Especialmente para a educação de pessoas carentes, né? Escolas públicas em zonas de periferia, de favela e tal, e começou a desenvolver uma ciência da aplicação de recursos privados em escolas públicas. Eu conheci ele nesse projeto, muitos anos atrás, e já fiquei assim de olho arregalado, porque eu estou há mais de 40 anos, na verdade mais de 45 anos, né, lidando com empresas, enfim, com comunicação, também com empresas, e a gente não encontra empresários com essa mentalidade, né? E não contente em fazer esse projeto de educação brilhante, há 10 anos, né, junto com você, ele fundou essa organização Ação pela Paz, que você dirige, cofundou lá com ele, que tem essa intenção, né, de recuperar as pessoas que passaram pelo sistema prisional, né, que é uma outra coisa que eu já falei isso em público, inclusive. Eu não conheço nenhum outro empresário que tenha feito algo sequer parecido com isso, né? E não é que ele assina um cheque e fica esperando chegar o relatório, né? Ele se envolve, participa, está presente, ajudou a fazer e ajuda a fazer. Quem ouve o nosso programa sabe que eu não fico falando assim de ninguém, muito menos de empresário aqui fazendo esse tipo de comentário, mas ali realmente merece, né, essa distinção. Ele não gosta disso, inclusive. Já vou levar bronca por elogiar ele aqui, tá? O Luiz Mendes foi homenageado com o Trip Transformadores, que é o prêmio que a gente faz, né, uns anos atrás, mas muito antes dele a gente tentou homenagear o Jaime e ele muito educadamente, muito gentilmente fugiu, declinou, não quis saber. Me fala um pouco desse encontro, Solange. Como é que o Jaime te acha? Você acha o Jaime? Como é que vocês viram parceiros aí nesse projeto que completou 10 anos? Foi uma coisa bem... Você sabe que eu passei uma fase que estava bem desanimada. Eu falei, nossa, eu estou fazendo tanta coisa, eu não sinto um movimento, eu queria fazer mais, por isso. E aí eu falei, acho que eu vou ganhar dinheiro, então. Porque eu sabia ganhar dinheiro, então não era tão difícil. Eu lembro que eu pedi ao universo uma solução, sabe? Porque eu acredito,
cada vez mais. Se eu não acreditasse, eu ia ter que começar a acreditar de alguma forma. E eu lembro que uma das coisas, quando começou muito, eu cheguei a 45 mil presos trabalhando no sistema prisional. Era um número muito expoente. Eu entendi como é que fazia um empresário contratar. Por puro interesse. Custava menos e dava mais lucro, e o cara qualificava, era um ganha-ganha para todo mundo. Tinha problema do turnover, tem até hoje, mas é uma coisa que funcionava. Pô, a solução pode ser boa para todo mundo, legal. Eu consigo ouvir os dois lados e eu acho que isso me ajudou. E teve um momento que esse pessoal ganhava liberdade e começou a me procurar na FUNAP. Eu falei, pô, mas agora você é livre, vai, voa, o mundo é teu, vai. Eles falaram, não, mas eu lembro que foi você que levou a empresa. Eu recebia, assim, 2, 3 telefonemas por semana, meus colegas lá recebiam na FUNAP. Eu falei, poxa, a gente não dá conta disso. Pô, mal dou conta de conseguir colocar a empresa dentro de presídio. E aí eu procurei a Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho, que a CERT, na ocasião, era até o Afif Domingos, que era o secretário de Estado, que é amigo do Jaime, conhecem. E naquela ocasião a gente lançou, depois de muito tempo, um programa chamado Proegresso. No dia do lançamento do programa, a FIF Domingos chamou uma série de pessoas para participar, empresários. A ideia era essa. Os empresários ia ser um chamamento. Gente, vocês que licitam, fazem licitação para obras públicas, construir metrô, construir hospital, a gente vai colocar isso como uma exigência, que um percentual, porque o Estado tem que ser exemplo. Vamos lá, Paulo. Se o Estado é um bom exemplo, a tendência da sociedade é copiar, como um grande pai. A gente quer olhar para cima e ter uma referência. Então, naquela época, ele falou, vamos fazer um programa Progresso, legal. Só que enquanto eles estavam, era até o José Serra, na época, o governador, eu me lembro, finzinho de 2009, quando eu conheci o Jaime. Naquela ocasião, ele começou a falar, o Afif Domingos falando, olha, vocês têm que empregar, tem muita obra de metrô aqui. Eu lembro que os empresários, inclusive o Marcelo do Odebrecht, que depois virou público-alvo, ele estava lá, no laptop dele, uma série de pessoas, de empresários lá, e tinha... Ele falou, olha, eu via que o pessoal não se mobilizava. Sabe quando você vai na reunião porque você faz parte da licitação e foi convidado pelo governador, então eu vou? Então o cara vai, muita gente vai na reunião por obrigação, acho que aquela foi um pouco desse jeito. Sei que em determinado momento o Afif falou, Jaime, levante aqui. Eu estou falando para eles, mas ele falava uma coisa assim, sei lá, eu não estou falando para o coração deles. Acho que ele entendeu, porque eu estava lá no fundo da sala. Eu ficava vendo o movimento, porque eu trabalhei 2 anos para aquela reunião acontecer, entendeu? Aí ele chegou e ele falou, olha, você fala alguma coisa porque você vai falar para o coração deles. E aí o Jaime, eu lembro que o Jaime levantou, assim, estava com o cabelinho para trás, eu não conhecia ele, não conhecia quem era aquela pessoa que estava lá. Ele levantou ali, humilde, e falou, olha, a gente tem que fazer alguma coisa. Né? Nossos filhos, a gente, né, é do Brasil, e ele tem até Brasil no nome, você sabia? Jaime Brasil Garfim, que é a coisa mais linda, né? Aí ele falou, a gente tem que fazer alguma coisa, nossos filhos vão ficar aqui, a gente está construindo esse país, né? E eu sei que quando ele foi falando com aquele jeitinho, as pessoas foram levantando um pouco mais, prestando atenção. Falei, cara, esse cara mobiliza, de onde será que ele é? E eu lá no fundo, acabou a reunião, e eu fui lá na frente, servidora pública, né, da FUNAP, fui lá na frente, olha, eu gostei muito da maneira como o senhor falou, o senhor é da Porto Seguro, né? Ele falou, sou da Porto Seguro, estava ele e o Luiz Paulo, né, que trabalham juntos. Eu falei, olha, eu gostei muito do que o senhor falou, porque o senhor mobilizou. Eu vi as pessoas se interessaram. Eu falei, só que a distância entre o que o senhor fala e o que o senhor faz é grande, porque a sua empresa não contrata nenhum. Eu falei isso para ele. Sabe quando eu falaria isso de novo? Na vida para ele? De verdade, nunca. Eu sei que ele olhou assim com aquele olhão azul, ele ficou olhando. Ele falou, ele falou, procura a minha diretora de responsabilidade social, a Miriam Mesquita. Imagina aquela reunião. Eu preparei o pessoal acha que do Estado não tem competência. Eu preparei um PPT, nível hard. Eu falei, vou falar com essa Miriam, que é a diretora de responsabilidade social, que estava até no evento, ela é nossa conselheira. Aí fui lá com ela e falei, bom, para a pessoa entender, ela tem que entrar no presídio, senão ela vai virar senso comum. Falei, Miriam, vem comigo. Aí levei ela para o Carandiru, levei ela para conhecer aquilo. Falei, olha, e eu só queria uma coisa para ele, sabe o quê? Que ele investisse numa unidade produtiva de mobiliário infantil, e ele topou. Só que eu declinei. Porque naquela época a gestão da fundação ia talvez utilizar o recurso para outros fins, para fazer mais artesanato, outras coisas. Eu falei, isso não vai dar certo. Eu lembro que eu liguei e declinei.
Eu falei, olha, Jaime, quero te agradecer muito isso, mas nesse momento a gente conseguiu eu consegui o projeto na Mackenzie da escola, eu fiz todo o trabalho de base para aquilo funcionar. E declinei. Só que depois de 2 anos ele me liga de novo. Ele falou, Solange, você, desde que você me conheceu, né? Eu lembro muito das coisas que você falou. Aquilo tocou. Você conhece alguém que gostaria de fazer alguma diferença no sistema prisional? Eu queria, sei lá, eu vou. Ele vai muito para o aeroporto de Guarulhos, porque ele viaja muito internacional. Tá, legal. Ele falou: eu passo na frente ali em Guarulhos, o pessoal com a perna para fora, pô, eles têm que melhorar a condição de vida deles. Como é que alguém se recupera daquele jeito? Eu lembro que ele falou isso. Ele falou: nem que a gente trabalhe para reformar, construir presídio, não dá para ficar desse jeito. Quando ele falou aquilo, eu falei: nossa. Eu falei: olha, Jaime, eu quero te agradecer, seu Jaime, eu chamava de seu Jaime, né? Seu Jaime. Eu acho assim, eu fico muito feliz de o senhor ter procurado para falar. Mas me desculpa, não é construir presídio, a gente tem que pensar em recuperar as pessoas. A gente tem que transformar aqueles presídios em escola. Não é construir presídio, vamos reformar, trabalhar a reforma das pessoas, é possível fazer isso, tal. Não dá para ser desse jeito. E eu falei, e se o senhor quer alguém motivado para fazer isso, ela está na sua frente. Foi aí que eu pedi demissão do Estado mais uma vez. E comecei a trabalhar com o Jaime, planificar, sabe, muita coisa que eu tinha certeza, eu deixei de ter certeza. Agora, posso falar do ativo do Jaime? É o que você disse mesmo. Ele está junto. Ele não quer alguém só competente para trabalhar com ele. Ele quer alguém que está ali dividindo, porque ele é estratégico. E ele trouxe uma coisa que acho que fez emergir, né, meu lado economista de volta, porque eu estava ali sempre naquele processo. Ele trabalha com filantropia de impacto. Ele não quer fazer caridade. Não é a caridade só, ele faz caridade, viu? Faz muita. Nem posso divulgar, você nem imagina. Mas ele gosta de filantropia de impacto. Aliás, eu aproveito aqui para quem estiver ouvindo, você tem um projeto de impacto bacana que pode ajudar na redução da reincidência criminal, melhorar a condição de segurança, procure. Eu vou lançar até um edital para isso. Tem gente que quer fazer o bem. E nessa ocasião, eu fui entendendo cada vez mais como era trabalhar com o Jaime. É trabalhar aos poucos, sabe? Vai fazendo, ele chama do baby steps, vamos fazer pequenos passos e aprendendo. E acho que aí foi aquela química que deu, porque eu me relaciono muito bem com o judiciário, eu entendo que quando eu tinha uma dificuldade, eu chamava o juiz para me ajudar. Pô, fala com aquele diretor, quando um juiz fala com o diretor ouve de outra forma, ele escuta de outra maneira. Ele falou, pode me ajudar? E eu falei, a gente foi juntos, e esse processo, nós fizemos mais de 2 anos de imersão. Pensa que foi rápido? Ah, vai, resolve. Não! E eu fiquei testando já. Porque eu falei, pode ser 7 horas da manhã, que eu sou CDF, eu gosto de chegar no horário certo do trabalho. Aí eu não comprometi meu trabalho na FUNAP. Eu não pedi demissão também, nem sabia que isso ia acontecer. Foi aquele momento que eu falei, pode ser 7 horas da manhã? Ele falou, pode. Por ele não negava uma. Eu falei, não, é possível. Qual é o interesse que ele tem disso? E aí, um dia ele falou, vamos fazer uma planilha das melhorias que a gente pode fazer e quanto custa. Porque ele é muito prático, é empresário. Né? Ele é um cara bonzinho, mas ele é um cara que quer resultado. Ele não quer jogar um dinheiro fora, ele quer fazer uma coisa que mude alguma coisa. Que ele possa, nem que seja um pouquinho, mas que vá mudando. Nós fizemos essa planilha de melhorias, eu achei que foi incrível. Aí a gente preparou aquilo e falou, vamos chamar pessoas para dialogar, que é sensacional. Chamamos pessoa do judiciário, egresso, pessoa que trabalha na SAP, família de preso. A gente fez uma série de diálogos, todos nesses horários bizarros. O Drauzio Varela veio também, trouxe o Drauzio Varela para conversar, é nosso apoiador. Então, sabe, quando eu até falei, a fotografiazinha dele está aqui, eu ligo para ele, você não vai vir no evento, doutor Drauzio? Nessa eu não posso, que eu estou gravando não sei o quê. E aí a gente foi chamando, foi aí que nasceu a ideia. A gente descobriu um instituto em Minas, que chama Minas pela Paz, mas que trabalha com alguma coisa análoga, mas não dessa forma. E aí foi que nasceu o Instituto Ação pela Paz, que vem com essa missão de apoiar o poder público, a sociedade civil e iniciativas onde 82,5% das pessoas que participam não retornam ao crime. Mas somos nós que fazemos? Não. A gente faz um movimento para isso acontecer. A gente incentiva o Estado a performar, incentiva o judiciário a estar junto. Esse jeito de trabalhar com o Jaime é o jeito que eu acredito, que é conversando, que é escutando, que é ouvindo. E ele é o cuidadoso. Imagina, quando ele ouvir isso, eu já vou levar uma bronquinha federal. Sabe, tipo, não precisa falar que eu faço caridade. Tá? Porque ele gosta de fazer, ele fala até que perde o valor.
né? Perde o valor. Eu falei, não, você tinha que falar mais, que eu discordo, até hoje eu dou umas discordadas, você tem que falar para incentivar os outros. E olha que legal, e ele não quis entrar sozinho nisso. Ah, o mercado de seguros, o cara... Sabe que a primeira coisa que ele fez? Foi envolver a CNSEG. A CNSEG entrou com a gente, que são todas as companhias de seguro, que estão, hoje elas procuram a gente tem uma aqui perto que vem ali, são doadores mensais para fazer o projeto. Então, envolver gente, ele tem essa capacidade de não fazer nada sozinho. Solange, acho que esse foi um dos encontros mais felizes da história, né? Porque de fato você pega uma cabeça estratégica e com muita experiência, né, de fazer a diferença, de fazer as coisas funcionarem, com alguém que tem um verdadeiro sacerdócio, né, uma vocação e que dedicou a vida a entender, a prestar atenção no que passa pela cabeça do outro, né, daquela figura que saiu do trilho, né? Então é realmente esse tipo de combinação que faz esse efeito de transformação, né? Essa coisa exponencial, né? Quer dizer, é muito legal ver isso. E eu quero ser um apoiador seu no sentido de convencer o Jaime de que ele precisa falar, porque é muito importante que os empresários que admiram ele já, sem saber disso, entendam né? que esse, na verdade, é o lado mais genial dele. E que se espelhem nesse lado, né? Porque fazer empresa que ganha dinheiro, muita gente sabe fazer, né? Fazer empresas honestas que ganham dinheiro não são tantos, né? Então, mas alguns conseguem como ele. Agora, fazer isso e dedicar uma parte, como eu disse, importante do maior recurso dele, do mais valioso recurso dele, que é o tempo. Eu tenho as ideias que ele tem. Ele é arejado. Agora, vamos parar de falar bem do Jaime aqui, antes que ele venha bater na gente. Enfim, mas eu queria fechar aqui. A gente tem um monte de assunto que não vai dar para falar. Eu queria falar das APACs, daquele outro tipo de presídio. Marca outro, que a APAC também é uma coisa incrível. Mas enfim, eu queria fechar com uma outra pergunta que eu acho que é importante também, porque você, como a gente já mostrou aqui, está mais dentro impossível, né? Imbricada aí no sistema prisional e na recuperação das pessoas. Como é que está a ficção, né? Porque a gente sabe que é muito importante, essa coisa do audiovisual é muito importante. Basta ver o que Hollywood fez pela cultura americana, pela disseminação para o bem e para o mal, né? Da cultura norte-americana, etc. Quer dizer, o audiovisual tem uma força gigantesca, né? A gente tem exemplos, inclusive aqui no Brasil, o Instituto Alana, por exemplo, faz um trabalho incrível com audiovisual, né? Com o pessoal da Maria Faria Filmes. Eu queria te ouvir um pouco sobre essa coisa da ficção em torno da cadeia, né? Isso existe há décadas, talvez há séculos, né? Livros e filmes, né? Basta falar do Carandiru. O Carandiru é um marco na história do cinema brasileiro, né? E agora, nesse momento, né, a gente tem dois fatos importantes relacionados à cadeia. Primeiro, a primeira vez que militares são presos no Brasil por tramarem contra a democracia, né? Apesar das cadeias dele, parece o Copacabana Palace, né? Mas de qualquer forma estão privados da liberdade. E também essa série Tremembé, né? Que está fazendo muito sucesso e que mostra, vamos dizer assim, uma visão ficcional de um presídio real, né? Que é o Tremembé, lá presídio feminino, etc. E mostra também uma cadeia masculina. Eu não sei se você já assistiu, mas eu queria saber o quanto esse tipo de ficção, né, de filme ou de série, ele contribui para desmistificar ou para quebrar preconceito, ou ele piora a desinformação, né? A ideia de que aquilo é um antro de loucos e de psicopatas e tal. Como é que você vê isso? Eu gosto de assistir filme assim, assisto as séries, tudo, porque interessa e você vai ver. Aliás, tem um filme lindíssimo, acho que é argentino, que eu assisti, chama Da Fila, de uma mãe de um menino que foi preso. Lindo filme, argentino, lindo filme. E eu acredito que tem potencial, que o cinema tem potencial para apoiar, sim, porque acho que ele sempre sinaliza o futuro, né? Dentro da ficção ele mostra o que pode acontecer, mas eu acho que ele é mal calibrado, porque acaba levando para a polarização. E eu fico pensando que se você conseguir, quando eu falo de resolver um problema, a gente tem um problema social que é a violência. Desculpa, o cara não pode virar um herói porque fez coisa errada. Luiz Mendes não é um herói pelas coisas erradas.
O mérito está na virada que ele deu na vida dele. Ele se tornou, sabe, matou o criminoso e salvou o homem ali. Eu acho que quando você consegue mostrar a virada, inspirar as pessoas a dar oportunidade, o cinema tinha que mostrar coisas boas. A televisão tinha que mostrar coisas legais, como você vê na FUNAP e tudo. Só que as pessoas não se interessam. Lembra daquele sarcasmo, daquela pergunta? Será que todo mundo quer mesmo que as pessoas se recuperem? Ou elas querem ver o circo pegar fogo para provar que são melhores que aquilo? Então, às vezes, eu acho que o cinema ele não consegue captar todo mundo. Então, ele não consegue captar. Ou ele vai para um lado e a pessoa fala, nossa, o cara é vítima da sociedade e todo o Estado, está tudo tá errado. Ou ele vai para o outro lado falando que o Estado tentou tudo e a pessoa não tem jeito de recuperar. Eu acho que tem que trabalhar, o cinema tem que desenvolver. E ele vai desenvolver a hora que ele não tiver lado. Ele não pode ter lado, ele tem que mostrar mesmo possibilidade. Mostra a coisa ruim, claro, tem coisa ruim, mas o que pode ser melhor? Eu sinto que falta isso. Se você olhar o documentário, a gente demorou muito tempo para chegar no documentário ideal. Porque eu não quero tornar herói uma pessoa que, desculpa, não é herói uma pessoa que jogou uma criança lá de cima da casa. Ele não é um herói para ser festejado ali, não. Mas também eu não posso confiar de que essa pessoa, sabe, ela tem um humano ali que sofreu pela filha e por tudo que aconteceu ali. Então, eu acho que trazer a humanidade, trazer a realidade, também na ficção, é reduzir o lado. Eu acho que o cinema está de lado, a imprensa está muito de lado, dos dois lados. Então, eu acho que não é para ter lado. Você está lidando com um ser humano, com fragilidades, é mostrar a insuficiência nossa como ser humano. O cinema tinha que trabalhar um pouco mais a raiz disso. Esse filme, por exemplo, da mãe da filha é uma história real, linda, uma história real, onde no final, quando o filho dela conseguiu a liberdade e tudo mais, após tempo de pena e tudo, ela montou uma ONG para apoiar mães e familiares de pessoas em privação de liberdade. Então, peraí, traz alguma coisa que vai contribuir para um mundo melhor, não para esquentar e pôr mais fogo. Só que parece que eu vejo, isso é uma coisa meio minha, eu vejo que é muito para incendiar e não para mostrar, ó, tem uma realidade difícil aqui, mas o que a gente pode transformar nessa realidade para a gente viver, para daqui 20 anos, você falar, nossa, fechamos esse presídio, agora estamos inaugurando essa escola. Olha que legal essa escola. Isso aqui foi um presídio. Tá, isso fazer parte do museu. Igual mais ou menos o Edu Lira fala, lá da favela vira parte do museu. Peraí, vamos fazer isso virar parte? Porque recuperamos, não porque afrouxamos as leis? Senão a gente começa a achar que pode fazer tudo. Não, desculpa. Problema de droga, vamos tratar isso como um problema de saúde pública, porque é mesmo um problema de saúde pública, e tem que regulamentar coisas que, para não punir tanto as pessoas, né? Uma pessoa ficar 40 anos presa por causa de uma coisa dessa. Então, acho que da gente ter esse filtro, sabe? É um filtro de abertura, engraçado, não é para fechar, é para mostrar sem lado. Então, não sei se isso vale, porque aí eu falei, nossa, eu sou mais conservadora nisso. Mas não é para mostrar o lado bonzinho de tudo que está acontecendo de bom. Mostra a realidade com as possibilidades junto, gente. Luiz Mendes não é um exemplo lindo? Eu tenho exemplos lindos, assim, a minha vida é cheia de pessoas que cumpriram pena e que deram... A minha cabeleireira ficou presa há muitos anos, entendeu? E ela não tem que ter vergonha da história dela, ela tem que ter aprendido com a história dela e mostrar aí para a sociedade, olha como eu sou boa nisso, né? E não como eu passei, olha, aquilo lá serviu para alguma coisa. A pena tem que servir para alguma coisa. E acho que aproveitar isso. Obrigada, viu, Paulo, pela oportunidade. Lindo, lindo estar aqui. Você é muito inteligente. Pode cortar essa parte. Tá rasgando a seda para você, que isso tudo é editado, né? É, claro, mas olha, eu adorei também, obrigado. Não vou cortar, vou deixar esse elogio, porque meu eguinho também agradece. Agora, eu vou dizer o mais importante. Parabéns pela tua história, né? Por dedicar sua vida a uma coisa tão preciosa, né? Por entender a fragilidade humana, né? A nossa condição é a falha, né? A condição humana é a falha, é o erro. Se não errar, não é humano, né? Então essa percepção que você teve lá, quando você era criança indo brincar lá no presídio com os filhos dos presos, né? Ela se transformou numa coisa muito, muito importante, talvez a coisa mais importante que tenha, né? Que
é viver para o outro, né? Viver para o coletivo. Então, realmente, rendo as minhas homenagens aqui a você, de novo ao Jaime, que faz uma coisa assim absolutamente fundamental. Se a gente tivesse mais meia dúzia de pessoas como ele no empresariado brasileiro, que não tivesse preocupado em fazer festinha com o juiz do Supremo lá em Miami ou em Portugal, sei lá onde, quem sabe o Brasil estivesse num lugar um pouco mais razoável, né? Então, parabéns. Eu quero convidar as pessoas também a ir ao site do Ação pela Paz, né? É só botar lá Ação pela Paz no Google, você vai encontrar o site, Instagram, etc. Então, um beijão para você, parabéns mais uma vez. E vamos de Otis Kane com Free. Obrigado, Solange. Obrigada, gente. Obrigada. Queria dar um recado para você que acompanha o Trip FM aqui na nossa versão podcast. Quase todos, se não todas as plataformas, né, de difusão de podcasts, né, elas têm lá um espaço para comentários. A gente queria muito que você comentasse, desse like, lógico, mas comentasse principalmente o que você sente aqui nas nossas conversas, nas nossas entrevistas, sobre o programa, sobre os entrevistados, sobre o tipo de conversa que a gente faz. É sempre muito importante para a gente receber o seu comentário, o seu retorno, né? a sua emoção mesmo, né? Se você ouvir a gente pelo rádio, pelo Dourado, é só escrever para o trip@trip.com.br. É fácil de lembrar, trip@trip.com.br. Manda seu comentário, sua sugestão, sua reflexão, que vai ser muito bem-vinda. Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984. Direção e apresentação Paulo Lima, roteiro, produção e edição Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Catiabava e com a locução luxuosa da atriz Marta Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!